Seja muito bem-vindo à 12ª aula do nosso curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Thiago Campos e hoje vamos falar sobre taxa Selic, ou a taxa mãe de todas as outras taxas de juros de nosso país. Você vai entender como ela é absolutamente relevante, em especial na hora de se tomar crédito, e como ela funciona como um dos principais mecanismos de controle da inflação, vista na última aula. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos compreender o conceito de taxa Selic, vamos entender a importância da taxa Selic na nossa economia, vamos entender como que ela é definida e ajustada, vamos conhecer o impacto da taxa Selic na busca pela liberdade financeira. O que é a taxa Selic, afinal? Ela representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic influenciam todas as taxas de juros praticadas no país, sejam as que um banco cobra ao conceder um empréstimo, seja as que o investidor recebe ao realizar a aplicação. Então, aqui fica um primeiro ponto de bastante análise. Ela vai impactar tanto para quem vai pagar os juros, quanto para quem vai receber os juros. Lembrando que a gente quer sempre estar do lado dessa segunda opção, receber os juros. A Selic tem esse nome por conta do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, um sistema administrado pelo Banco Central, em que são negociados títulos públicos federais. A taxa média registrada nas operações feitas diariamente nesse sistema equivale à taxa Selic. Esse ponto aqui está sob curiosidade, tá? Não se apeguem a isso, não. Imagino que alguém ia assistir a aula e perguntar por que do nome Selic, tá aí, mas é uma informação que vai apenas encher sua cabeça à toa. Para resumir, é a taxa mãe de todas as outras taxas de juros no país. A taxa Selic ela rege todas as outras taxas. O empréstimo que você vai fazer para comprar um carro, um financiamento do seu imóvel, tudo se baseia na Selic, tá? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. A taxa Selic tem um grande impacto no consumo. A Selic pode afetar o consumo das famílias de diferentes maneiras. Quando o Banco Central decide reduzir a taxa de juros de empréstimos e financiamentos, tende a diminuir, tornando o crédito mais barato, mais acessível. Então, note que se a gente pega uma taxa de juros bem baixa, bem baixinha, fica mais confortável de criar coragem para ele comprar aquela moto, aquele carro. Afinal, você não vai pagar talvez 2 carros, 2 motos. O juros está mais baixo. Já com juros mais baixos, as pessoas são incentivadas a tomar empréstimos para comprar bens duráveis, como carros, imóveis, ou mesmo para financiar outras despesas de consumo, como também viagens e eletrodomésticos. Nesse sentido, abaixamos a taxa de juros, todas as outras taxas acabam abaixando junto. Para a gente entender melhor, imagine que a taxa Selic foi reduzida de 13 para 10. Com isso, o juro dos financiamentos de veículo cai, tornando as prestações mensais mais baixas para os consumidores. Alguém que estava planejando comprar um carro novo agora encontra condições mais favoráveis para adquirir o veículo por meio de um financiamento com juros mais baixos. Essa redução da taxa incentiva o investidor a tomar empréstimo e realizar a sua compra, aumentando o consumo no setor automotivo. Então, note que no consumo ela tende a funcionar dessa forma. Se a taxa aumenta, o dinheiro fica mais caro e, naturalmente, ela trava o consumo. As pessoas tendem a reduzir o seu consumo, as suas compras, o dinheiro, afinal de contas, ficou mais caro. E se ela reduz, conforme visto, exatamente o contrário. Impacto no crédito. A taxa tem um papel crucial na determinação das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras em suas operações de crédito. Quando a taxa Selic está alta, as taxas de juros de empréstimos e financiamentos também devem ser elevadas, tornando o dinheiro mais caro. Nesse cenário, as pessoas e empresas podem sentir-se desencorajadas a fazer empréstimos, a contrair dívidas de uma forma geral. E, por outro lado, quando ela é reduzida, as taxas de juros de crédito acompanham essa tendência e ficam mais atrativas, o que pode estimular a demanda por empréstimos e fomentar os investimentos em empresas.
Por exemplo, aquela empresa que estava querendo expandir suas operações através de um empréstimo bancário, para aquisição de um maquinário, enfim, ela vai ter condições mais vantajosas num cenário em que a taxa num cenário em que a taxa está em 5% do que se ela estivesse em 12%, por exemplo. Então, note que, no que se refere a consumo e crédito, tá? A relação é essa. Para resumir essa primeira parte, se a taxa Selic se eleva, o dinheiro fica mais caro. As pessoas tendem a não contrair dívidas, a não fazer empréstimo, a não comprar coisas mais caras. Isso, de uma certa forma, trava toda a economia. Se a taxa de juros está reduzida, o dinheiro está mais barato. As pessoas ficam encorajadas a financiar um carro, financiar uma moto, financiar um imóvel. Um empreendedor, ele fica mais otimista para tomar um crédito mais elevado, para comprar uma máquina nova e segue relação. Taxa de juros básica, taxa Selic, alta, certo? Trava o dinheiro fica caro. Baixa, o contrário, o dinheiro fica barato. Qual que é o impacto agora nos investimentos? Em especial os atrelados à renda fixa, né? Porque, conforme dito, todas as taxas de juros do país têm como base a Selic, em especial as taxas de investimentos em renda fixa. Também, você vai observar lá, se você entrar, num site de uma corretora, de um banco, que geralmente os investimentos de renda fixa estão atrelados a Selic. Então, 80% da Selic, 100% da Selic, às vezes pegando uma outra derivação da Selic, o CDI, que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. Mas fato é, renda fixa tem um amplo impacto pela taxa Selic. Quando a taxa está alta, os investimentos em títulos públicos e outros produtos de renda fixa tendem a oferecer retornos mais atrativos, o que pode atrair os investidores para esse tipo de ativo. E aí, só dando uma palhinha já na parte lá da terceira operação de investimento, funciona como uma gangorra. Se a taxa Selic está alta e fica atrativo investir em renda fixa, o dinheiro migra da renda variável para a renda fixa. Acaba que investimentos em bolsa, as ações tendem a cair, renda fixa recebe todo esse dinheiro e fica muito atrativo. Exatamente o contrário. Se a taxa Selic cai, o dinheiro migra da renda fixa para a renda variável, fazendo com que bolsa de valores e investimentos em fundos de renda variável andem, né? Bom, mas retomando. Por outro lado, com a taxa baixa, os rendimentos dos investimentos em renda fixa ficam menores, levando alguns investidores a buscar alternativas com maior potencial de retorno, como bolsa de valores, dito agora há pouco. O investidor que pretende aplicar uma quantia em fundo de investimento com baixo risco pode optar por um fundo atrelado à taxa quando ele está em 8% ao ano. Entretanto, se a taxa cair para 3% ao ano, este investidor vai naturalmente escolher outra opção. E aí é uma das razões mais importantes de existir a taxa Selic, tá? Ela é um dos principais instrumentos para controle da inflação. Lembra que a gente viu na aula passada que a inflação controlada ela é desejável? As nações precisam disso? Via taxa Selic que ela é controlada. Então agora é um ponto que vai fazer. Os pontos vão se conectar e eu acho que você vai conseguir compreender com bastante clareza. Se a inflação está elevada, ou seja, se o preço dos produtos está se elevando, está subindo, pode ser por ou a demanda aumentou ou a oferta reduziu, indiferente qual seja a causa específica de aumento desses preços, ou seja, aumento da inflação. Fato é, tá tudo ficando muito caro. A gente precisa travar a economia, desacelerar essa economia para que a inflação caia. O que a gente vai fazer? A gente vai subir a taxa Selic. Subiu a taxa Selic, o crédito fica caro, o dinheiro fica caro, freia o consumo das famílias, freia os investimentos dos investidores, dos empreendedores. Então, inflação e Selic são duas coisas que andam juntas, de mão dada. Por isso que está uma aula na sequência da outra e agora elas se conectam. Inflação alta, a Selic vai subir para que essa inflação seja controlada e ela reduza. Reduziu a inflação, posso abaixar a taxa de juros, posso abaixar a taxa Selic,
novamente, tudo volta ao normal. A inflação vai subir mais um pouquinho. Sobe a Selic, segura, volta. Então, Selic e inflação, desde que o mundo é mundo, funcionam nesse movimento de gangorra. E é isso que a gente precisa compreender com bastante sabedoria na hora de construir a nossa carteira de investimentos. Vai ter momento que a Selic está alta, é importante, é necessário forçar a nossa carteira a fazer maiores aportes em renda fixa. Vai ter momento que a Selic vai estar baixando, é hora de ir para a renda variável. Afinal de contas, os empreendedores, as empresas vão ter maior lucro e nosso dinheiro vai ser mais bem aplicado nesse tipo de ativo. Então, para resumir, Selic e inflação trabalham juntinhas, como uma gangorra. Uma subiu, a outra sobe, segura e assim a gente vai seguindo a vida. Em outras palavras, pode ser definida como freio ou acelerador da economia. Falando como uma gangorra, é nesse sentido aí. Então, subiu. Bom, deixa eu voltar aqui, isso. Aqui, vamos pegar o laser. Então, subiu a taxa de juros, vai segurar aqui o nosso jacaré aqui representando a inflação, vai reduzir, vai segurar, vai controlar a inflação. Subiu o jacaré, naturalmente o próximo movimento é subir a taxa de juros, ela vai ter que se movimentar. Selic e inflação são duas coisas que tem que estar na mente de todo investidor, todo mundo que está se educando financeiramente não pode perder de vista nunca quanto é a taxa Selic no período atual e como anda a inflação no período atual. São informações cruciais para tomada de decisão de onde você vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Agora vendo as duas coisas juntas, né? Em verde a Selic, em vermelho a inflação. Note que elas estão, salvo momentos de alguma distorção, por exemplo, neste ponto e agora o momento atual que a gente vive, elas estão sempre andando juntas. Uma caiu, a outra caiu, subiu, subiu e por aí vai. Quanto maior esse gap, ou seja, quanto maior o distanciamento entre a Selic e a inflação, maior é os juros reais. Ou seja, se eu tenho aqui a minha Selic na casa de 20%, meu investimento em renda fixa está me pagando na casa de 20%, contudo, minha inflação real é em 8%, está aqui na casa de 8%. Isso quer dizer que eu tenho aproximadamente 12% de juros reais. Isso para investimento é uma janela maravilhosa para você vir aqui investir em renda fixa. Com baixíssimo risco, você vai estar oferindo algo em torno de 12% ao ano, tá? Então, e exatamente o contrário é verdadeiro quando a gente pega um ponto desse. Em alguns momentos, a inflação vai estar superior à taxa Selic. E aí é um péssimo momento para você colocar o seu dinheiro em renda fixa. E a gente precisa ter esses movimentos em mente sempre, tá, gente? Para que a gente saiba aonde colocar o nosso dinheiro. Isso vai ser muito explorado no momento de montagem de portfólio, montagem da sua carteira, lá na terceira operação. Mas aqui agora, já encerrando essa primeira operação de conhecimentos básicos, de mentalidade, eu preciso começar a ir entrando com esses conhecimentos um pouco mais técnicos para que você se situe, para que você já saiba que há fatores mais profundos do que gastar menos do que ganha. E que isso vai interferir muito na sua vida também. Vamos lá.